Salve galera, tranquilo? Galera, esse vídeo aqui que eu vou estar postando para vocês é um vídeo que eu resolvi fazer um pouco diferente, tá galera? Do que é de costume, mas também é ligado no Cartola, tá? Eu, juntamente com um parceiro meu, o Elder, ele me deu essa dica e eu resolvi acatar, porque é uma dica ótima. Ele é um ótimo jogador de Cartola e ele me deu essa dica, galera, de tá colocando aí um vídeo falando sobre as cinco coisas que vão fazer a gente mitar no Cartola, né? Então, sem mais delongas, eu quero falar aqui sobre a primeira, né? O primeiro tópico, quero entrar com vocês. Vou mostrar aqui os times que vai mostrar os prováveis aqui, galera, mas eu só vou mostrar aqui os símbolos, tá? Aqui no Joga 10, aqui embaixo fica os prováveis times, tá? Mas a gente já não precisa mostrar os prováveis, porque isso aqui é de outro. Os prováveis a gente mostra somente quando vai dar as dicas do Cartola e fazer as escalações, né? Então aqui eu vou mostrar só os símbolos dos clubes, que eu vou mostrando para vocês os times que eu vou falar aqui dos tópicos, né? Vamos lá. Galera, escalar jogadores contra times que cedem muita pontuação. Ou seja, galera, vamos focar em jogadores que vão jogar contra Mirassol, né? Vocês estão vendo o símbolo do Mirassol aqui. Juventude, Sport, Vitória, e Ceará, tá galera? Esses são os clubes que mais cedem pontuações para jogadores, tanto no ataque como lateral, meia, né? Claro, em várias áreas ali, né? O Bragantino, galera, é um time que ele cede também, né, pontuação na defesa, né, toma gol também em muitos jogos, assim como segura também SG, mas nós temos que ter jogadores regulares no time do Bragantino, como tem nos outros times também, mas não podemos deixar passar esse tópico, né, ele cede pontuação, né? Então é bom escalar também jogadores contra o Bragantino, né? Além dos times que eu já falei aqui, né? Então sempre a gente vai se dar bem fazendo essas coisas, tá galera? Segundo tópico, evitar escalar volantes, galera. Eu vou abrir aqui um provável. Vamos colocar aqui do Fortaleza e do Juventude, só para explicar, galera, para vocês. Eu não ia abrir os prováveis, mas eu vou abrir aqui para poder explicar para vocês. Esses jogadores volantes aqui, né? No caso do
Lucas Sacha, né? O Matheus Rossetto tá aqui como volante, galera, mas ele é um meia, tá? Ele não é assim um volantão. Eu acredito que ele esteja aqui até improvisado. Inclusive eu coloquei ele no meu time lá, mais para completar por causa da cartoleta, né? Que não ia dar as cartoletas, mas a gente vai ainda revisar o time lá, né? Mas ele tá aqui como volante, né? Mas eu acredito que ele não seja, porque um volante assim de origem, né? Porque eu lembro quando ele jogava no Atlético Paranaense, galera, ele jogava um pouco mais pro meio, né? Por isso que eu tô falando. Mas aqui no Fortaleza ele tá nessa posição. O Jadson e o Giraldo são volantes mesmo, né? Eles são volantes mesmo. Então, galera, o que eu falo? Para evitar escalar jogadores dessa situação. Por quê? Porque a tendência dele pontuar 2 pontos, 1 ponto e 50, 1,70, 2,70 é grande, né? Assim como pontuar 0,70, menos 1, né? Por causa de cartão, essas coisas, né? Então eu procuro fugir muito de volante, né, galera? Justamente porque eles entregam o mínimo possível. Então eu aconselho sempre a não escalar jogadores dessa posição. Focar em jogadores com média básica, galera. O que são os jogadores com média básica? Jogadores... Vamos entrar no Cartola agora. Eu vou mostrar para vocês os jogadores com média básica, tá? Os jogadores com média básica. Vou abrir aqui o Cartola, galera. Vou mostrar aqui jogadores com média básica. Mas eu já vou adiantando para vocês. São aqueles jogadores como o Arrascaeta, né? Que além de média básica, ele é fora de série, né? Aqui tá o nosso time que a gente escalou, né, galera? O Matheus Rossetto tá aí, mas provavelmente a gente vai fazer uma alteração, né? Que as cartoletas não iam dar, né, galera? Então a gente teve que fazer isso daí para completar. Mas beleza. Aqui, ó, o Arrascaeta, né? Vamos dar um exemplo aqui. A média dele é de 13,25. O Pedro, que é atacante, ó, a média dele é de 11,83. O Memphis Depay, a média dele é de 9,42. O Hulk, a média dele é de 5,32. O Arias, a média é de 7,21. E assim vai, galera, né? Esses são os jogadores, ó. Caio Jorge, 10,65. Essa é a média do jogador. Vamos descer mais um pouco, mostrar para vocês jogadores com médias básicas aí, boas para escalar. Ó, Dorival Júnior, que é técnico, né? Ele pontua com a média do time, 7,87. O João Ricardo, né? Aí que é goleiro, ele pontua aí na média de 6,43, né? Ou seja, são jogadores, são técnicos que são confiáveis para a rodada. Mateuzinho do Vitória, que a gente queria pôr no nosso time, por enquanto não tá dando devido às cartoletas, né? 6,63. Essa é a média deles, média boa. Aí você já vê que a média do Gerson já vai caindo, ó, 4,95.
né? Aí nós temos aqui médias, né, galera? O Ferreira do São Paulo tem 8,87, o Christian Oliveira do Grêmio 8,25, né? O Escobar do Santos 9,19. São médias boas, né, galera? Estevão já diminui a média, ó, 3,23. O Estevão não tá tão confiável para Cartola esse ano, tá, galera? Talvez seja porque ele tá indo pro Chelsea, então ele tá se poupando um pouco, né? Então é isso, tá, galera? A média do técnico do Santos é de 3,55. Esse tipo de média, galera, ajuda, tá? Ajuda, mas não resolve, tá? Porque o jogador ou o técnico que estiver pontuando nessa média aqui, ele vai fazer 3,55 como o técnico do Santos fez essa rodada, né? O que a gente precisa é de uma pontuação mais elástica, de 5 pontos para cima, né? 5 pontos para cima, que é o ideal, né, galera? Aí o Mateuzinho 6,10 é a média dele. Ele fez 3,40 aqui, pra ele é bom, porque ele é defensor, tá, galera? Defensor é uma ótima pontuar esse valor, esse número aí, né, de 3,40, né? Agora, para jogador de meio para frente e lateral, a gente precisa que pontue nessa média aqui, ó. Quer ver? Nessa média aqui, galera. Do Cuca, por exemplo, 8,25 é uma média ótima, né? A média aqui é de 5,75, mas a pontuação dele foi 8,21. Ou seja, é uma ótima pontuação para um técnico, para um lateral, né? Vamos falar de lateral agora, né? É o caso aqui do Giai, pontuou 12,50 essa rodada, né? E a média dele tá de 8. Então, é isso, galera. Vamos passar pro próximo tópico, né, para não estender muito. Quarto tópico: não escalar jogadores que se enfrentam, principalmente se não tem média básica. Ou seja, galera, jogadores que vão se enfrentar, né? Aí vamos cair naquilo que eu falei para vocês aqui. Vamos lá no meu time. Vou mostrar meu time para vocês novamente, tá? Esse é o meu time, tá, galera? Eu tô colocando o Juninho Capixaba e Wagner Leonardo um contra o outro. Eu vou explicar por quê. O Juninho Capixaba, galera, a média dele é ótima, né? A média do Juninho é ótima. Por isso que eu tô colocando ele no meu time, né? Eu vou mostrar aqui o Juninho Capixaba para vocês. A média dele é de 10,10. Não, galera, desculpa. A média dele é de 10,43 e a última pontuação dele foi 10,10, né? Ou seja, ele tá numa média espetacular. E ele tava no meu time na rodada passada. O Wesley não tava no meu time. A média dele é 6,88. Ele fez 0,90 na última rodada. Quem tava no meu time era o Escobar, que fez 6 pontos. Tá, galera?
Mas essa rodada a gente vai com Wesley, porque o confronto dele é mais favorável para que ele chegue a uma pontuação maior do que 6 pontos, né? O Wagner Leonardo, galera, eu vou estar colocando ele contra o Juninho Capixaba, mas olha a média dele: 3.40. Olha a pontuação dele: 9.0. Zagueiro não precisa ter média de 6 pontos para cima, de 8 pontos para cima. Basta ele manter ali a pontuação de desarme, né? Como o Wagner Leonardo tem mantido, tá, galera? Então isso que é o diferencial. E o John, ele vai enfrentar o Wagner Leonardo também. Mas a média do John, ele é 4.64. Ele fez 5.80 no último jogo, né? Tava no nosso time também. Só ele se fizer gol no Grêmio, o Wagner Leonardo vai perder o SG, tudo bem. Mas ele vai pontuar com desarme, tá, galera? Aqui, ó. Desarme. Ele tem 10 desarmes em 7 jogos. Isso é muito bom, tá, galera? Isso é ótimo. Os 10 desarme aí vai ajudar bastante, né? Ele continuar pontuando bem. O André Ramalho, galera, a média dele é um pouco menos, 2.10, mas olha a pontuação, 2.40. Essa pontuação é ótima para zagueiro. Por quê, galera? Porque geralmente a gente está acostumado a ver zagueiro negativar, como aqui o André Ramalho fez menos 1.60, né? Mas isso porque ele enfrentou um time que provavelmente não cedeu pontuação para ele, né? Ele tem 5 desarmes aí, né? Ele não é um jogador ruim para cartola, não. Ele é um jogador bom. Ele tem uma média de 1 desarme por jogo, ó, né? Fez 5 jogos, tem 5 desarmes. Então, galera, a gente tem que analisar isso, se o jogador vai pontuar positivo, né? Claro que se o jogador fosse pontuar negativo, eu não ia colocar ele se enfrentando, né? Como o Wagner Leonardo e os jogadores do Bragantino. Mas no geral é isso, tá, galera? Vamos voltar. Aqui acho que já ficou esclarecido. Então vamos para nossa quinta e último tópico, né? Que é procurar escalar jogadores de times favoritos, né? Aí vamos lá no Joga 10 de novo. Eu vou mostrar os times favoritos para vocês. Eu queria mostrar, galera, no Parciais, mas aquele aplicativo Parciais não dá para gravar com a tela deitada, e aí fica ruim. Então eu vou mostrar aqui no Joga 10 mesmo os times favoritos para rodada, tá? Então vamos procurar escalar, galera, jogadores de times como... Vou mostrar os símbolos aqui para vocês dos clubes. Essa rodada vamos procurar escalar jogadores de times como Flamengo, Grêmio, Bragantino. O Bragantino e o Grêmio se enfrentam. Porém, os jogadores que eu tô dizendo são jogadores com média básica boa. Então não tem problema. Inclusive eu expliquei isso no tópico ali em cima, tá, galera?
Corinthians, favorável para rodada, favorito para rodada. Vasco também é um time favorito para rodada. O time do Santos também é um time favorito. Cruzeiro também pode escalar jogador desses times. E o Palmeiras, tá, galera? São Paulo, se vocês quiserem escalar aí um jogador ou outro também, não tem problema, tá, galera? Que nem o Ferreira, né? Já dei a dica lá no vídeo de dicas, né? Vai sair a dica lá do Ferreirinha também. Então, aqui eu só tô explicando os jogadores que vocês podem escalar de times que são bons aí, que pode dar boa pontuação para vocês, tá, galera? E Atlético Mineiro, né? Também aí escalar jogadores do Atlético e do Fluminense, tá, galera? Isso daí é o básico, tá? Basicamente é isso. Internacional também, que tem jogadores muito bons ali no Inter, né? Como já mostrei aqui no campinho, né? Dos prováveis times, né? Aqui tá os confrontos, né? Tem jogadores de qualidade em todos os clubes, tá, galera? Aí cabe a vocês pegar as dicas aí que são dadas e montar o time de vocês, tá? Claro, pesquisar também, né? Olhar lá o Parciais, o aplicativo Parciais. Você baixa esse aplicativo lá na Play Store, tá, galera? Quem não conhece ainda o Parciais, ele é muito completo, tá? Então é só pesquisar lá na Play Store Parciais e vai aparecer lá, vai aparecer o primeiro aplicativo que aparecer na busca lá. Então aqui são os times prováveis e os jogadores que vocês podem escalar aí, tá, galera? Então esse foi o nosso vídeo. Espero ter esclarecido bem aí. Esses são os 5 tópicos que farão a gente mitar no Cartola nesse ano, tá, galera? Eu quero dar aqui um bônus, o 6º tópico, sobre um outro tópico que eu quero falar, galera, para deixar como bônus aí para vocês. É sobre o reserva de luxo, tá, galera? Vamos lá no Cartola de novo. Sobre o reserva de luxo. Esse é o outro tópico, né? Que eu quero estar falando com vocês aí. Vamos entrar no Cartola de novo para poder explicar certinho aí o que eu quero dizer para vocês. Até pro vídeo não ficar muito longo, né? Então é só explicar rapidinho aqui o reserva de luxo. Galera, já entramos aqui no Cartola e o nosso reserva de luxo para essa rodada, galera, é o Caio Jorge do Cruzeiro, tá? Só vai entrar o reserva de luxo, galera. Esse é o tópico que eu vou falar para vocês agora. Só vai entrar o reserva de luxo se ele pontuar mais do que o jogador da posição
que a gente escolheu para o reserva de luxo, ou seja, o atacante. No nosso time aqui tá o Depay e o Pedro, né? Caso tiver alguma alteração, algum deles não jogar, a gente vai atualizar no time de atualização do canal, tá? De atualização do time, tá? Lá vamos jogar lá no canal lá o vídeo, tá? No nosso canal Cartoleiro, né? Inclusive eu quero estar pedindo para vocês compartilhar o vídeo, tá, galera? E indicar aí para outras pessoas, para que o YouTube possa entregar um número de pessoas possíveis, tá? Então aqui, galera, eu quero estar mostrando para vocês, e é isso, né? O reserva de luxo ele tem que pontuar mais do que o titular, e ele tem que ser um jogador, galera, que vá fazer que a tendência dele é fazer uma pontuação muito grande, né, na rodada. Por isso que eu coloquei o Caio Jorge aqui. Poderia colocar o Giai também, né? São os dois aqui no meu time reserva que tem condição de ser reserva de luxo. Não tem como colocar o Wallace como reserva de luxo, ou Léo Ortiz, ou o goleiro Gustavo, tá? Ou aqui, por exemplo, ó, colocar aqui vamos descer aqui para baixo aqui, procurar um jogador aqui que não tem condição de ser reserva de luxo. Claro que, né, futebol tudo pode acontecer, mas, né, no óbvio mesmo assim, a gente tem que analisar bem, né, um jogador que não pode ser reserva de luxo, que vai prejudicar a pontuação, né, que é o jogador aqui, jogadores zagueiros, né, galera? Zagueiros, ó, é muito raro um zagueiro fazer uma pontuação dessa, 15.20, como o Marlon fez, né? Ele fez um gol, né? Como o Vitor Gabriel fez gol na rodada, se eu não me engano, foi na rodada 6, né? Que ele fez gol lá e tal, tanto que ele tá desvalorizado aqui, né? Ele fez gol, acho que foi na rodada 6 ou foi na rodada 5, se eu não tô enganado. Então ele pontuou bem alto, né? Mas, galera, zagueiro não é bom para ser reserva de luxo. Goleiro geralmente não é bom para ser reserva de luxo, porque a tendência é tomar gol, né? Goleiro, né? Então a reserva de luxo, galera, tem que ser um atacante ou um meia, ou até mesmo um lateral, né? Isso se for um lateral como o Giai, como o Wesley, né? Como o Escobar, ou Juninho Capixaba, até mesmo Luciano Juba do Bahia, René do Fluminense, né? Aqui tá o Samuel Xavier, mas o René do Fluminense é melhor que ele, assim, pode ser até uma reserva de luxo. Mateuzinho do Corinthians, enfim, né? São jogadores que podem ser reserva de luxo. No meio campo, né? Arrascaeta, para ser reserva de luxo não dá, né, galera? Porque ele é mais caro, né? Então, o mais caro não tem como ser reserva de luxo, né? Então, jogadores que podem ser reserva de luxo são esses jogadores que são regulares, né, galera? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês e
que vocês curtam e gostem desse vídeo, né? 5 tópicos aí que podem fazer você mitar no Cartola esse ano. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.